WhatsApp. Nossas séries desse mês, pela manhã nós estamos falando sobre férias e descanso, uma série de estudo bíblico sobre esse tema. E hoje foi desafiador para mim falar sobre o Shabá, o descanso bíblico. É um termo, é um assunto complexo, bem abrangente na Bíblia, que eu, como disse pela manhã, eu necessitaria pelo menos de umas 3 semanas para expor tudo, mas espero ter conseguido condensar todo o ensino no estudo que foi feito. Se você não assistiu, não participou, está lá, né, você pode acessar e assistir. E à noite nós estamos falando sobre a questão do Natal. Semana passada iniciamos e hoje continuaremos resgatando a alegria do Natal com tudo isso que temos vivido por conta dessa pandemia. Nos roubou a alegria em muitas áreas, muitas áreas. Eu converso com pessoas e eu vejo como que eles estão a respeito da sua empolgação, do seu ânimo, né? É claro, isso é normal que a gente fique abatido com uma situação como essa. A pessoa tem que ser muito insensível para não se entristecer com tudo que está acontecendo. Então, é normal nós estarmos abatidos por conta de tudo isso. Mas eu gostaria e tenho falado justamente sobre isso, sobre a nossa alegria estar no Senhor, sobre mantermos firmes a nossa fé, a nossa esperança, as nossas convicções de fé a respeito de Deus, do cuidado, do amor dele sobre nós. E o Natal fala sobre isso, fala sobre Jesus. E então vamos resgatar, vamos trazer à tona e viver a alegria desse momento. Apenas um versículo para a nossa reflexão de hoje. João capítulo 8, verso 12, nos diz assim: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Amém. Amém, queridos. Olha, sempre teve essa disputa, né, entre luz e trevas. Os filmes, a mídia explora muito isso, né? O combate entre o bem e o mal, entre luz e trevas, entre os bons e os injustos, e por aí vai. Agora, quando nós olhamos para a Bíblia e enxergamos, então, esses dois opostos, Deus e o diabo, o céu e o inferno, os anjos e os demônios, nós, às vezes, somos tentados a pensar que existe também uma luta acontecendo dessa forma. E será quem vai vencer? Como se nós estivéssemos aqui torcendo, né, para Deus vencer, torcendo para Jesus vencer, fazendo fé, fazendo pensamento positivo para ele vencer. Ora, ele já venceu, e ele não entrou em luta nenhuma, porque ele não precisa lutar por aquilo que já é dele, todo o poder, toda a glória e todo o reino criado, tudo foi feito por ele, e tudo está subordinado a ele. Em momento nenhum o seu reino foi usurpado pelo diabo, por demônios ou por qualquer outro ser que foi, porque ninguém conseguiria medir força com ele. No entanto, esse mundo jaz no maligno, como diz as Escrituras, e existe sim a força do mal. Agora, ela batalha contra nós, nós somos fracos, nós estamos sujeitos ao ataque das trevas, não Deus, mas nós. Mateus 4,16 diz: o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz.
João capítulo 1, verso 4 e 5, a vida estava nele, em Jesus, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A Bíblia vai narrar de ponta a ponta a vitória da luz sobre as trevas. Vai mostrar que a luz sempre prevaleceu e sempre prevalecerá sobre as trevas. Agora, é interessante, eu estava até vendo, a minha esposa a Adriana viu isso aqui, eu falei, não, me mostra, me manda isso aí, que isso daí serve para o que eu quero falar hoje. Stephen Hawking, ele, ateu declarado, ele disse a seguinte frase, abre aspas, a religião é um conto de fadas para pessoas com medo do escuro. Fecha aspas. E alguém rebate John Lennox, que é cristão, é um matemático, é um filósofo, ele diz assim, o ateísmo é um conto de fadas para pessoas com medo da luz. A frase é bem similar entre os dois, tanto um quanto o outro, dizendo que se vive um conto de fadas a respeito do que se crê. Ao passo que um ateu diz que esse conto de fadas é vivido por pessoas que têm medo do escuro, aqueles que creem também olham para os que não creem e diz que eles vivem uma farsa, porque eles têm medo da luz. Se afastam da luz, se afastam de Deus. Há muitas pessoas que ignoram a existência de Deus, que tentam viver como se Deus não existisse, que você mostra aquilo que é bom, e mesmo sabendo que aquilo é bom, a pessoa não quer. Talvez você já tenha deparado com alguém que você viu vivendo uma vida muito errada, uma vida sofrida, e você enxergou uma saída para ela. E você chega e mostra, aponta aquilo, e ela rejeita, ela não quer, ela prefere viver naquele caminho errado. Eu já vi isso acontecer com várias pessoas, que preferem viver o sofrimento a viver uma vida feliz. E levando isso para o aspecto espiritual, então, nós temos toda a dimensão que a palavra de Deus nos aponta. Então, olhando para o nosso texto de hoje, diz assim, verso 12, de novo lhes falava Jesus. Jesus está debatendo com as pessoas daquela época. Jesus se dirige a eles por várias e várias vezes, e a repetição aqui é enfatizada pelo fato de que mostra a insistência de Deus ao manifestar a verdade dele sobre nós. Quantas vezes você já ouviu a respeito da palavra de Deus? Quantas vezes você já teve contato com a Bíblia, com o Evangelho, com a luz do Senhor? Jesus, então, volta-se para eles e diz assim, olha, eu sou a luz do mundo. Ele se apresenta nesse texto em específico como sendo a luz, e a luz do mundo, não uma luz qualquer, mas ele se mostra como sendo a fonte de toda luz, de toda iluminação. Ou seja, ele é a origem. É nele que poderemos encontrar qualquer fonte de bênção, qualquer fonte de algo que seja bom, de algo que seja correto, de algo que seja justo.
E nós, no Brasil, nós estamos clamando por justiça, clamando por honestidade, clamando para que se levante pessoas de bem. Há uma sede em nós, há uma sede na nossa pátria por justiça, por honestidade. Há tempos em que fazer o que é correto, fazer algo que é justo, se tornou exceção, digno de ser elogiado, ao passo que não seria mais do que a nossa incumbência, a nossa responsabilidade. Fazer o certo não é exceção, é o correto, é o trivial, é o que todos deveriam fazer. A exceção deveria ser o erro. Há um clamor, então, por justiça, há um clamor por aquilo que é certo, e Jesus se mostra como sendo a luz do mundo, como sendo a fonte de todo o bem, de toda a justiça, de tudo aquilo que pode vir de bom. Então entenda que tudo que existe de errado, tudo que existe de mal, tudo que existe de trevas, é por falta de Deus na vida. Porque havendo Deus na vida do indivíduo, havendo Jesus na vida do indivíduo, ali há luz, as trevas são dissipadas, há transformação, há conversão, há mudança de caráter, há mudança de atitude. E aquele que praticava o que é errado, agora passa a praticar o que é bom. Aquele que vive nas trevas, ele anda esbarrando, tropeçando, caindo, se machucando, mas quando vem a luz, agora ele enxerga tudo e consegue caminhar livremente, sem se machucar. Ele é, então, a luz do mundo, e então ele diz: quem me segue não andará em trevas. Agora, ao dizer isso, ele traz para nós uma responsabilidade, porque, sabe, queridos, não são todos que seguem a luz, não são todos que seguem e são fiéis a Deus. Existe uma separação, existe uma bifurcação nessa estrada da vida. Existe, sim, dois caminhos, um caminho estreito e sinuoso que leva aos céus e um caminho largo e espaçoso que leva à perdição. E somos chamados, então, a irmos, a seguirmos a luz. Quem me segue não andará nas trevas. Sabe, queridos, embora a salvação seja efetuada por Ele, e somente por Ele, é pela graça que somos salvos, o mesmo texto de Efésios que diz que pela graça sois salvos, diz que é mediante a fé. É o exercício da fé que nos é requerido, é passarmos a seguir a luz, é olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então, quando pensamos no Natal, pensamos no nascimento do Salvador, pensamos na luz que veio ao mundo para iluminar todos aqueles que andavam em trevas. Para aqueles que ainda não foram salvos, a luz do Senhor continua brilhando, a luz do Senhor continua indo ao encontro daqueles que estão perdidos e resgatando eles das trevas. Mas para aqueles que já foram iluminados, a luz continua brilhando da mesma forma. Agora, o grande perigo, e que eu tenho alertado nos últimos tempos, é para que nós não venhamos a enfraquecer na fé.
para que nós não venhamos a nos afastar da luz do Senhor, para que nós não venhamos a deixar com que as dificuldades do tempo presente venham roubar de nós a alegria da salvação. É para que as dificuldades que estamos vendo acontecer não nos desvie desse caminho proposto pelo Senhor. Quem me segue não andará em trevas, queridos. E isso é tão profundo porque seguir a luz significa obedecer. Seguir a Cristo significa obedecer, é obediência. É obediência ao Senhor. Então, deixo aqui um alerta para você com relação à sua vida com Deus, a sua fidelidade a Deus. Como que está? Como que está a sua santidade? Está bem? Continua fiel ao Senhor? Longe do pecado? Você tem lido a Bíblia? Você tem tido tempo de oração com o Senhor? Você tem falado com Deus? Deus tem falado com você? Você tem conseguido perceber a orientação de Deus sobre a sua vida? Ou esse relacionamento entre você e Deus tem se tornado algo meio subjetivo, algo meio distante, algo meio esporádico, tal como aquela série de filmes que você assiste? Hoje eu vou assistir um episódio. Vai lá, hein? 40 minutos, 45 minutos ali, assistiu um episódio, legal. Pois amanhã eu assisto outro. A vida com Deus não é feita de momentos, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus habita em nós, é Deus conosco, o tempo todo, é relacionamento íntimo e profundo com Deus, não é algum momento, Senhor, vem cá, não, é andar com Deus, é viver com Deus, é estar com Deus, é seguir. Então seguir é viver na luz, é o tempo todo na presença do Senhor. Ele então encerra dizendo assim: quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E aí veja, ele diz, eu sou a luz do mundo, e agora ele diz que aqueles que o seguem terão a luz da vida. Então, a luz do mundo, a luz da vida, aponta para a totalidade de tudo aquilo que é santo, que é perfeito, que é luminoso, que é glorioso, que pertence, que provém de Deus. Ele é a luz e nele não há sombra de variação alguma, plenamente santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. A glória do Senhor resplandece sobre toda a terra. Ele é a luz do mundo, Ele é a fonte, a origem de tudo de bom que existe. E então Ele traz sobre o seu povo, sobre a sua igreja, sobre aqueles que lhe pertencem, a luz da vida. Então, ao dizer que Ele é a luz do mundo, não é apenas no sentido de que tudo é conduzido, criado e sustentado por Ele, mas no sentido também que Ele concede a luz que traz, que representa a vida eterna. Ter a luz da vida significa ter a vida eterna, significa ter a salvação, significa ter o Salvador. Pensar em Natal, pensar em Cristo,
é pensar nele como o nosso Salvador eterno, aquele que garantiu e que sustenta a nossa salvação. Seria esse motivo de alegria para você? Seria esse motivo suficiente para nós celebrarmos a fé? Seria esse motivo suficiente? Claro que sim. Porque tudo que nós vivemos aqui, meus irmãos, é passageiro. Tudo aqui é vaidade. Vaidade de vaidade, já dizia o pregador, tudo é vaidade, tudo passa rápido e nós voamos. Em breve, tudo isso que nós conhecemos já não existirá mais. E o que restará? Somente aquilo que é eterno, somente aquilo que é o que hoje nós deveríamos almejar, que é a vida eterna. Então, ao dizer sobre a luz da vida, ele traz à tona aqui a vida eterna. O que Cristo veio fazer a esse mundo foi justamente nos garantir a vida eterna. A nossa fé está firmada nisso, num Salvador que morreu por nós e assim conquistou, garantiu a salvação eterna. Esse é o resumo da nossa fé. E jamais poderemos perder isso de mente, porque é isso que nos sustentará nos piores momentos que passarmos. Graças a Deus, queridos, nós não tivemos nenhum caso grave de Covid aqui na nossa igreja, entre os membros da nossa igreja. Alguns já enfrentaram, já contraíram e, com a graça do Senhor, superaram com uma certa tranquilidade isso. Agora, o que eu estou querendo dizer é que nem uma pandemia, que nem uma outra doença grave, que nem uma crise econômica ou qualquer outro problema que aconteça seria capaz de verdadeiramente superar a luz do Senhor que te concedeu a vida eterna. Talvez você, talvez nós, talvez eu, na tristeza do momento, na angústia do momento, possa ficar abatido. Mas, de fato e de verdade, nada que acontecer neste mundo será uma desgraça tão grande, trevas tão grandes, que superaria a luz da bênção do Senhor. Ele é o Deus eterno, gracioso, bondoso, amoroso, que nos ama, que nos criou, que tem nos sustentado e que vai nos levar para viver com Ele eternamente. Louvado seja o Senhor por isso, queridos. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Concluindo, queridos, Natal é luz, tá? É o nascimento do Senhor, é a vinda da luz divina até nós. Jesus, então, ele é essa luz que liberta das trevas, liberta do pecado, concede a salvação eterna. Poxa, pastor, essa é uma mensagem tão simples, tão corriqueira para nós, mas sabe, queridos, eu tenho percebido a importância de nós relembrarmos, reafirmarmos
os conceitos básicos da nossa fé cristã. Então, eu quero incentivar você a viver essa verdade aqui. A viver a alegria da salvação. Quando o salmista fala, Senhor, restaura-me a alegria da salvação, ele vivia um momento muito angustiante. Um momento de sofrimento, de dor, de arrependimento, por conta dos seus erros e de todas as lutas que sobreveio sobre ele por conta daquilo e de outras coisas mais. E então, enfraquecido, ele fala, Senhor, restaura-me a alegria da salvação. E eu quero desafiar você a pedir isso a Deus. Pedir a Deus que restaure essa alegria no seu coração. E que esse mês de dezembro seja um mês de reflexão, seja um mês de você buscar esse relacionamento mais profundo com o Senhor. De você se abrir totalmente para que a luz do Senhor entre em todos os cantos escuros do seu coração. Afaste, expulse toda e qualquer sombra, toda e qualquer trevas, todo erro, todo pecado, toda tristeza que possa estar alojada aí. Peça a Deus, Senhor, brilhe no meu coração, brilhe na minha vida a tua luz e restaura. É tempo de restauração, é tempo de voltar ao primeiro amor, como falamos muito nessas últimas semanas. É tempo de buscarmos essa restauração, é tempo de buscarmos viver mais intensamente a nossa vida com Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar sobre isso? Senhor, Pai querido, louvado seja o teu nome. Nós, ó Deus, agradecemos porque o Senhor se manifestou, brilhou tua luz, tua salvação sobre nós e nos libertou do império das trevas. Graças te damos. Agora, ó Deus, te pedimos, renova a tua bênção sobre nós. Renova a tua graça sobre nós, Pai. Que possamos ser renovados na nossa fé junto ao Senhor, Pai. Dá a tua bênção, Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. O pessoal pode ir chegando para cá, para o momento da ceia, mas enquanto eles se preparam, eu tenho um convite para ler. Nossa igreja recebeu um convite. Eu tinha o hábito, tenho o hábito, né, desde que eu sou pastor, de sempre que vem um convite para a igreja, convite de casamento, eu leio. Aqui tem tido poucos casamentos na igreja, né? Dâmaris e Felipe, juntamente com seus pais, Adriana Reis Santos e Wagner Pereira Santos, Maria Edileuza Pimenta, Francisco José Pimenta, convidam para a celebração de seu casamento, sábado, dia 27 de fevereiro de 2021, às 18 horas, na Igreja Presbiteriana Filadélfia de Franca, onde os noivos receberão os cumprimentos. Efésios 5:31, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne.
Gostaria de chamar os noivos aqui para nós orarmos por eles. Amém. Vamos orar por eles, queridos? Ó Deus, nós agradecemos pela vida dos nossos irmãos em Cristo que tomaram essa firme decisão de se unirem em casamento. Te agradecemos, ó Deus, e pedimos a bênção do Senhor sobre eles, que isso venha se concretizar para a glória do Senhor, ó Pai. Que o Senhor confirme, que o Senhor abençoe eles, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Agora eu vou falar como pai. Queridos, nós estamos convidando a toda a igreja para o casamento. Não sabemos como estará a questão da pandemia até lá, né? O último sábado do mês de fevereiro. Então, tudo será feito conforme as regulamentações, as normas vigentes na data, né? Mas seria uma alegria muito grande você participar do casamento dos nossos filhos. Vamos passar ao momento da ceia do Senhor. Hoje nós vamos ler o texto de Lucas. Quero pedir o Mauro Balman que nos auxilie aqui na ceia, por favor. Lucas, capítulo 22,